say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Vamos ficar de pé, celebrar o Cristo ressurreto. Abrir a conta que Ele morreu, Ele foi crucificado na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Vamos cantar, ressuscitou. Louvemos ao Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. Ó morte, onde está a morte?
Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, cante! Ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. 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 Aleluia. Mais uma vez. Ressuscitou. 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 Aleluia. Vamos celebrar a Cristo, porque a morte não pôde deter o nosso Senhor. Vamos lá, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. 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 Ele vive para sempre. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Mais uma vez. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, porque ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. 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 Ele vive para sempre. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar.
ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, porque Ele vive, ressuscitou meu Senhor. Alegria, alegria, Jesus vive. Amém, glória a Deus. Ele ressuscitou. Essa semana eu vi uma explicação de um sacerdote católico falando do crucifixo, aquela cruz com Jesus pregado. E eu achei interessante a explicação, porque eles usavam aquilo. Era uma forma de lembrar do sofrimento de Jesus. Então, toda vez que eles olham para aquele crucifixo com uma imagem daqueles que eles entendem como Jesus, então é para que eles se lembrem da morte, do sofrimento, da dor que ele sentiu. Tem seu espaço. Mas por que quando a gente usa a cruz vazia? Porque ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Abre a conta que é o terceiro dia ele reviveu. Lá em Lucas 24, de 1 a 6, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Quem vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. A cruz vazia nos lembra que a morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele ressuscitou, ele vive com o Pai, e através do sacrifício dele, nós vivemos também. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz é um presente, é uma bênção, é uma dádiva de Deus para nós. A vida eterna que foi conquistada lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, É nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Pai, nós não merecemos o Teu amor, não merecemos o sacrifício de Jesus na cruz, mas sabemos que fomos alcançados pela Tua graça. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque Jesus nos amou, nos amou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é
jamais poder te tirar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem mais. Maior é o que está em nós do que o que está Maior é o que está em nós. maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigado porque a morte de Jesus produz vida. O sangue derramado nos lava de todo pecado e nos concede novo acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. A cruz vazia nos lembra que Jesus ressuscitou. Amém. A gente vai continuar do Senhor. Quando estivermos cantando essa canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade para depositá-la aqui. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos, só veio Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, glória a Deus. E nem o toque de vida Do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós. Não existe prova maior de amor do que
de alguém capaz de dar a sua vida por nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu e sua vida nos deu pra que a vida estivesse em nós, estivesse em nós, estivesse em nós, estivesse em nós. Glória a Deus. Você pode sentar. A gente vai cantar mais uma canção, pela graça de Deus, porque a voz já foi. Mas essa canção ela não podia não fazer parte desse programa. Ela faz uma pergunta para a gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Por mais que a gente tente reproduzir na nossa mente o que Jesus sofreu, quão difícil foi aquele momento, a gente nem vai chegar perto. O cinema tenta reproduzir isso, e talvez Mel Gibson, com o filme sobre Jesus, talvez ele tenha se aproximado mais, mas ainda assim é muito pouco para a gente compreender o quanto ele sofreu, o quanto ele se entregou por nós. Que amor é esse? Continuamos cantando. Pense sobre isso. Que amor é esse? Eu estou em tua presença, pra te adorar e te amar. Só de ver teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é este, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? No meio do sacrifício para me salvar, para restaurar a minha vida por Você já se perguntou o quanto ele te amou? Já pensou nisso? O quanto ele entregou na cruz por você?
eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar, para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor, incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e faz vencer. Que amor é esse? 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 Cantemos. Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar, para me salvar, para restaurar minha vida por inteiro, para me salvar, para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro. Paz e graças sejam dadas a todos que estão reunidos nessa manhã por Jesus, o nosso Senhor. Amém? Jesus morreu e ressuscitou. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Amém, queridos? Nós não estamos aqui hoje porque nós somos religiosos. Nós não estamos aqui hoje porque nós somos de uma igreja batista. Nós não estamos aqui hoje porque nós gostamos apenas de boas músicas. Nós só estamos aqui
porque a morte de Jesus faz sentido para mim e para você. Na última quinta-feira eu comecei a falar um pouco sobre o que isso significa, e eu quero lembrar algumas coisas a vocês. Primeiro, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, há uma ebulição na história mundial, há uma ebulição na história da humanidade, algo extraordinário e sobrenatural acontece. A morte de Jesus não foi um evento isolado, ou melhor, foi um evento isolado que marca profundamente a história de toda a humanidade. E olha que coisa interessante, marca a minha vida e marca a sua vida também. O que seria de mim e o que seria de você se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário? De fato, queridos, a morte de Jesus trouxe significado para nós. A morte de Jesus trouxe significado para a minha vida e deu sentido à minha vida e dá sentido à sua vida também. Porque se existe alguma coisa que nós não podemos desprezar, é que a morte de Jesus provoca algumas coisas das quais nós, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus, nós não conseguimos desatar e desamarrar desta mensagem gloriosa e extraordinária. 3 coisas. A morte de Jesus faz sentido para nós. A primeira é que Jesus, ele traz vida para a vida da gente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, algo sobrenatural acontece. Nós estávamos mortos, completamente mortos, e os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória dele. O que estava acontecendo naquele momento em que Jesus vai à cruz do Calvário, é de que ele estava pagando o preço por mim e por você. É aquilo que nós chamamos biblicamente de justificação. E eu quero explicar para vocês o que significa justificar. A justificação na Bíblia é um termo forense, é um termo do direito que eles usavam na Grécia antiga. E era o seguinte: alguém devia algo, alguém vinha e pagava aquela dívida por você. E ele ia até o credor e dizia o seguinte: quanto que fulano deve a você? E a pessoa dizia: ele me deve 1000 denários. E o homem então dizia o seguinte: então é o seguinte, eu vou pagar toda esta dívida dele. E então aquele homem vai ao credor, pega o dinheiro, entrega para o credor, e o credor libera aquele terceiro homem da dívida. Isso se chama vida devolvida. Ray Boltz, um cantor americano, tem uma canção que ele diz assim: e Jesus vai devolver a mim o meu amanhã. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Me deu a chance de eu ter uma amanhã outra vez. Me deu vida outra vez, porque ele pagou a dívida que eu tinha com Deus. E aquele homem pergunta então para o homem que pagou a sua dívida: e o que eu devo a você agora? E aquele homem que pagou a dívida diz assim: nada, absolutamente nada. E ele diz assim: mas por que você está pagando essa dívida por mim se você nem me conhece? Porque eu amo você, porque eu quero livrar você da morte, eu quero livrar você da dívida, eu quero livrar você do inferno, que é viver uma vida longe de Deus. E então o homem diz assim: eu quero ser grato então a ti. E o homem que paga a dívida diz: grato como? E o homem que teve a dívida perdoada diz: eu vou te seguir, eu estarei contigo em qualquer lugar, por causa de ti, pela dívida que você pagou por mim. Isso se chama justificação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava dizendo para o credor do pecado, dizendo o seguinte: olha, eu estou pagando a dívida dele. Ele não vai dever absolutamente mais nada. Isso significa que você, que eu, que todos nós, que toda a humanidade tem a possibilidade de viver uma vida sem dívida alguma com Deus, porque o sangue de Jesus
nos purificou de todo o pecado. Porque a palavra de Deus diz, queridos, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, e foi isso que Ele fez por mim, foi isso que Ele fez por você, foi isso que Ele fez por nós. Jesus nos trouxe vida na cruz do Calvário. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. A segunda coisa que eu lembrei na quinta-feira é que Jesus morreu para que Ele fosse o Senhor das nossas vidas. E de fato, queridos, não faz o menor sentido olharmos apenas para Jesus como apenas o nosso Salvador, se Ele também não fosse o Senhor de nossas vidas. John Stott, um pregador inglês, um dos maiores exegetas do século passado, ele disse que no Novo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra Jesus, Salvador, ela vem alinhada com a palavra Jesus, ou com a expressão que Jesus é Senhor. Porque não há salvação sem submeter ao senhorio de Cristo. Não há salvação sem submeter ao senhorio de Jesus. E é isso que a igreja, queridos, ela é. A igreja é o corpo vivo de Cristo. É por isso que na igreja de Jesus, a estrela da companhia é Jesus. É por isso que na igreja, queridos, o Cristo é o cabeça. É por isso que na igreja nós nos submetemos ao Cristo, nós adoramos ao Cristo, nós servimos ao Cristo, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém, queridos? Ele é o Senhor de nossas vidas. E como é que é o Senhor? E eu dizia na quinta-feira, é assim, Jesus dá um carro na nossa mão, que é a nossa vida. E nós temos esse carro, nós carregamos esse carro. E aí um dia ele diz assim: olha, Wellison, vamos andar de carro, com o carro que eu te dei. E você fala assim: vamos. E aí você vai caminhando com Jesus, e Jesus vai para a porta do motorista, até que você para, põe a mão no peito dele e diz assim: espera aí, Senhor, o carro não é meu? Então quem dirige esse carro sou eu. E Jesus fala: mas eu não sou o dono de tudo, por que eu não posso dirigir o carro da sua vida? E você soberbamente diz assim: Senhor, porque o carro é meu. E você pega a chave, dirige, liga o carro e começa a sair com ele. E Jesus fala assim: olha, entra à sua direita. E você fala assim: Jesus, eu que estou dirigindo o carro, deixa comigo, eu sei para onde ir. E você desce com o carro, Jesus fala assim: agora entra à esquerda. E você fala assim: Jesus, para, eu estou dirigindo o carro, deixa que eu vou para onde eu quiser. E Jesus fala assim: para. E você diz assim: Jesus, eu acelero, porque eu é que mando desse carro. E Jesus diz assim: segue. E você diz: Jesus, eu paro, porque sou eu que dirijo o carro da minha vida. O que Jesus estava querendo dizer e fazer na cruz do Calvário é dirigir o carro da nossa vida. É dizer para nós o seguinte: olha, para quando tiver que parar, anda quando tiver que andar, vira à direita, vira à esquerda, mas faz o que eu estou mandando. O carro é seu, mas eu sou o dono de tudo. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para ser o Salvador e ser o Senhor da nossa vida. Em terceiro lugar, eu lembrava, Jesus morreu na cruz do Calvário para ser o nosso exemplo. O grande problema da fé cristã hoje é que nós queremos viver uma fé sem Calvário. Nós queremos viver uma fé sem cruz. Nós queremos viver uma fé que não entrega absolutamente nada. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para eu ter vida, para você ter vida, Deus teve que dar aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio Filho. É exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho para ser exemplo para nós. Por isso Ele se tornou homem. E Ele viveu entre nós, como diz Paulo em Filipenses capítulo de número 2, do versículo 5 a 11. E Ele se fez homem e habitou entre nós.
E nós vimos então, dos nossos olhos, contemplamos diante dos nossos olhos a humanidade de Jesus sendo entregue na cruz do Calvário. Porque não há cristianismo sem entrega. Não há fé sem colocar no altar. Não há a possibilidade de termos o conhecimento pleno do Cristo, se não passarmos pelo Calvário. Se nós não entendermos o que significa o Calvário, se nós não entendermos o que significa a morte de Jesus e o seu sangue derramado. Jesus veio para nos dar vida, salvação. Jesus veio para que nós pudéssemos estar debaixo do seu senhorio. E Jesus veio para ser o nosso exemplo. Pois bem, a palavra de Deus então diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eles, e é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. E aí, queridos, chegamos a 3 coisas que precisamos entender porque Jesus ressuscitou. A primeira delas, Jesus ressuscitou, queridos, para que nós tivéssemos a esperança alimentada em nosso coração. Nós precisávamos de algo que nos desse esperança. Aliás, vamos voltar no tempo. Aqueles homens precisavam de algo que lhes desse esperança. Eles estavam morrendo à espada. Eles estavam morrendo nos lugares onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Aqueles homens estavam precisando acreditar em algo que fosse tangível, que fosse palpável, alguma coisa que alimentasse o coração deles, que fizesse uma ebulição na alma deles, para que eles continuassem firmes no caminho. Porque eles estavam vendo, como diz o apóstolo Paulo, alguns adormecendo, morrendo, perseguidos, maltratados, feridos, presos, decapitados. Paulo diz assim: pois bem, a pregação enche o coração, a ressurreição enche o coração do crente de esperança. Esse é um mundo desesperançado, vocês sabem disso. No que a gente acredita? Na política? Na economia? A gente acredita na beleza? Na alma bondosa, generosa da humanidade? Não, essas coisas perderam sentido para nós, perderam o valor para nós. Essas coisas não sustentam mais a vida de ninguém. É por isso que homens bonitos e mulheres bonitas caem em depressão com homens ricos e mulheres ricas, porque o dinheiro não sustenta mais a sua própria existência. É por isso que conseguir muitas coisas, muitos títulos, também não provoca uma mudança dentro de você capaz de sustentar as suas próprias emoções, porque nós vivemos num mundo desesperançado. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, o nosso coração se enche de esperança, porque Jesus não está mais nessa cruz, Ele ressuscitou, queridos. E a ressurreição de Jesus alimenta o nosso coração de esperança. A segunda coisa é que a ressurreição alimenta a nossa alma com uma mensagem. Nós temos algo para falar, nós temos algo para pregar, nós temos algo a anunciar, queridos. Se nós formos aos túmulos dos maiores ídolos da humanidade,
se nós formos os túmulos dos maiores líderes religiosos da humanidade, os restos mortais estarão lá. Mas se nós formos no túmulo onde Jesus foi morto ou sepultado, ele não estará lá, porque ele ressuscitou. O corpo dele não estava presente. Sabe por quê, queridos? Porque ele venceu a própria morte. E ao vencer a morte, queridos, Jesus nos deu vida. Ao vencer a morte, queridos, Jesus nos deu vida e vida em abundância, e nós não podemos esquecer disso jamais. Nós temos uma mensagem para pregar. O apóstolo Paulo diz assim aqui em 1 Coríntios capítulo 15: se você não acredita na ressurreição, se não houve ressurreição, é vã a nossa pregação. Nós só estamos aqui hoje porque a morte não pôde conter Jesus. E então Jesus, o apóstolo Paulo brada aos céus dizendo o seguinte: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós estamos aqui hoje porque essa cruz está vazia, porque aquele túmulo está vazio, e nós temos uma mensagem para pregar. É por isso que nós crentes pregamos, é por isso que nós crentes falamos, porque nós cremos, queridos, nós cremos de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a terceira coisa, a morte e a ressurreição de Jesus veio para mudar a minha vida, iníqua, pecadora, suja e distante e vazia de Deus. E é aí, queridos, que eu quero convidar você a pensar no que aconteceu naquele dia, naquela tarde, quando Jesus é colocado diante daqueles homens e uma coroa de espinhos é fincada sobre a sua cabeça, lanhando a sua testa, fazendo jorrar sangue sobre o seu rosto, já ensanguentado. De repente, Jesus é levado para uma cruz que Ele mesmo tem que carregar. Por mim, por você. Você acha que você merece? Você acha que eu mereço alguém carregar uma cruz pesada assim? E Ele vai andando pelas ruas até o Gólgota. É possível que suas costas já estivessem lanhadas, abertas, porque os chicotes romanos tinham pontas de aço que eram batidos nas costas, dilaceravam as costas, abria as costas. Não eram apenas chicotadas que nós vemos normalmente nos filmes, eram abertas, com pontas de ferro que rompiam as cadeias da pele e perfuravam o máximo que podiam. Ele é exposto no meio das ruas, enquanto as pessoas transloucadas gritavam, crucificam, como se aquela morte fosse um show, um espetáculo. E ele anda por ali. A cruz é colocada no chão, como os romanos faziam normalmente. Jesus é colocado sobre a cruz. Um ferro imenso é fincado em sua mão como um prego. Os seus pés são sobrepostos. E outro ferro imenso é também colocado sobre os seus dois pés e finca na cruz. Suas mãos são amarradas para que a pele não rasgasse enquanto ele estivesse na cruz pendurado, e o peso não fizesse na gravidade o corpo cair ao chão, rasgando-lhe os pés, rasgando-lhe as mãos. Os soldados fazem chacota dele. Maria, com João, aos pés daquela cruz, chora amargamente, vendo seu filho sofrer sem poder fazer absolutamente nada. Maria era uma jovem. Quando Maria concebeu Jesus, era uma adolescente. 30 anos depois, era uma jovem. Uma jovem senhora que tinha o desprazer de ver seu filho morrer por gente que o ofendia.
Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Fez para que a nossa vida mudasse completamente. Mas é possível que ao longo da nossa caminhada com este Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo conhecendo tudo isso, a gente ainda guarde coisas no nosso coração que a gente precisava colocar nessa cruz. E é esse o convite que eu quero fazer para você nesse momento. Eu quero fazer o convite para que você coloque na cruz aquilo que mais te machuca, aquilo que mais te incomoda, aquilo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou por você. Você vai receber agora um papel, o seu nome. Eu quero apenas que você guarde agora e escreva nesse papel aquilo que você gostaria de colocar na cruz. Aquilo que você gostaria de deixar na cruz, que incomoda a sua vida, pela qual Jesus morreu, que impede a sua comunhão com Deus, uma vida pela qual Jesus morreu. Coloque na cruz aquilo que, de algum modo, de alguma forma, lhe faz chorar, lhe faz sofrer. De algum modo, faz você sentir-se diante da porta do inferno, incomodando a sua alma e tocando no seu coração. Jesus morreu por você. Morreu por isso que te incomoda. Morreu por isso que te faz mal. Morreu por isso que te causa dor. Morreu por isso que inferniza a tua mente. Morreu por isso, queridos. Foi por isso que Jesus morreu, para que você tivesse vida e vida em abundância, e não a vida em abundância quando nós alimentamos no nosso coração algo que carcome a nossa alma, que carcome a nossa mente, que destrói a nossa vida pessoal, que nos faz chorar, que nos faz sofrer. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Jesus fez, para que isso que te incomoda gerasse dor, gerasse mágoa, tristeza, pecados. Foi isso. Foi por isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Eu quero abrir mão e eu quero colocar na cruz, porque não há fé cristã sem passar pela cruz. Não há fé cristã sem passar pelo Calvário. O Gólgota é um lugar, queridos, que nós deveríamos estar, mas que foi Jesus que fez isso no nosso lugar. Feche seus olhos, ore ao Senhor e fale com Ele. Essa é a Páscoa da ressurreição, não é? O que te incomoda, o que te atrapalha, o que te afasta dEle, o que faz de você longe do Calvário, longe da cruz. Leleco. Aquilo que te incomoda, aquilo que te afasta do Senhor, coloca na cruz, deposita na cruz. Você vai sair do seu lugar, você vai deixar o seu lugar, e você vai colocar aquilo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou na cruz. E nesse símbolo, você vai reconhecer nessa Páscoa o sacrifício de Jesus.
Todos os papéis serão queimados. Colhe na cruz, colhe na cruz. Bruno, volte aqui. Bruno, colhe na cruz. Colhe na cruz. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se ajuntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvi a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha vem o Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvi a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha vem o Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Sofrer terrível dor, como ovelha vem o Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.
Vamos ficar em pé todos nós. Deus bendito, diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Deus. Nós queremos, Senhor, ter uma vida contigo que vale a pena ser vivida, Senhor. Obrigado, Pai, porque enviou Teu Filho a nós. E obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua generosidade, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque hoje nós nos encontramos contigo, Deus. E nós temos liberdade de fazê-lo por causa do sangue de Jesus derramado sobre nós. Em cada um desses papéis, Senhor, tem dores, tem pecados, tem sofrimentos, tem angústias. Senhor, tem doenças, enfermidades na alma. Mas diante da cruz de Jesus e do sangue de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos cure de todas elas, Deus. Pai, para a glória do Teu nome, Deus, que a Tua graça, nesta Páscoa, se derrame sobre nós. Nós louvamos o Teu nome por isso. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos deixar os nossos lugares e vamos desejar uma feliz Páscoa aos nossos irmãos, porque nós somos a igreja de Jesus, lavados e remidos pelo sangue dele. Amém, queridos? Vamos fazer uma grande festa espiritual. É a Páscoa de Jesus e vamos celebrá-lo. Com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. A glória desceu, seu sangue verteu, a salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me pego em sua mão. eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converteu-me e não quis ao Senhor e o adorador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha fé em sua vida.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu sei, conhecendo esse Deus de amor, que levou-me a Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora